Esse aqui já não... Isso. Para gravar agora, né? Isso. Para gravar. Olá, boa tarde. Salve, salve, pessoal que está assistindo ou que vai assistir essa live posteriormente. Salve, salve ao Tata hoje, que está aqui presente com a gente, que aceitou o convite. Um salve a quem vai nos acompanhar e assistir depois. Eu sou a Yala Araújo, sou professora do IFPR, Campus Ivaiporã. Estou, no momento, como representante do NEABI, que é o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas, né, como representante aí do campus. Existem outros professores que estão também como membros e alguns estudantes que estão sendo mobilizados para serem voluntários. Antes da gente iniciar o nosso bate-papo, vou chamar só atenção para alguns destaques importantes. Então, hoje é o Dia Internacional dos Povos Indígenas, então, um grande salve aí também a todos os parentes indígenas, a todas as etnias indígenas que continuam resistindo e persistindo por seus direitos de ser, de existir, de pertencer, e a luta pela demarcação já, né, que isso seja feito sem, de forma que não tenha nenhuma imprevistos ruins, né, mas que a demarcação ela de fato ocorra. Também chamamos aí um destaque para o Agosto Lilás, inclusive por isso que eu estou com a minha camisa lilás aqui, né, que é um mês em que a gente chama a atenção para a visibilidade dos casos de violência contra as mulheres, que infelizmente ainda acontece diariamente, né, e a cobrança por política de combate à violência contra as mulheres no âmbito federal, estadual, municipais e de conscientização da população nesse sentido. Então, queria agradecer também ao auxílio de quem está aqui no momento, né, ajudando, que é um professor do IFBA de Informática, que está me ajudando na parte operacional do Zoom, que me ajudou desde de manhã e agora está aqui, e a estudante Merian Ribeiro, de licenciatura em Física, que é voluntária aí no NEABI. Então, o objetivo de hoje aqui é a gente iniciar essas rodadas, essas giras de conversas no NEABI, Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas do IFPR Campus Ivaiporã. O NEABI, a gente precisa reafirmar esse núcleo como um espaço de acolhimento, né, um espaço que estimula a introdução de políticas institucionais em favor da descolonização de mentes, de corações, da ciência, na promoção da igualdade racial e étnica, de promoção das relações étnico-raciais e combate às práticas de racismo estrutural, institucional e de gestões públicas. Então, ia desmistificando a ideia de que o NEABI é algo para promover eventos de datas comemorativas. Então, esse não é o nosso perfil, né? Então, hoje a gente tem um bate-papo sobre o tema Histórias e Culturas Africanas e Afro-Brasileiras no Currículo Escolar, e algumas coisas que a gente vai ver que isso implica. Então, aí para início de conversa, então aí eu chamo para essa gira o IG Tata hoje, da Conebras, que é a Confederação dos Negros do Brasil. E para começar, uma pergunta: quem é Tata hoje? Tata hoje sou eu. Tata hoje sou eu. Primeiramente, queria agradecer a oportunidade e o convite da irmã Ayala para participar desse trabalho, desse estudo que vocês fazem. Com a minha humildade, e não tenho formação superior, não tenho essa carteira de conhecimentos, mas já em muitos debates, em muitas situações que eu já participei, me posicionaram, me fez perceber como plenamente capaz, né? Quando em discussões com outras pessoas que diziam, eu sou filósofo, não sei das quantas, eu sou catedrático daquilo, pós-mestrado, babá, babá, e depois eu falo, mano, e você falou isso? Então, eu já por aí eu falo assim, então eu tenho condições também. E tem uma coisa que é muito importante a gente compreender, e eu me defino dessa forma, muito mais do que você saber, é você ser, né? Porque tem muitos que sabem, mas não são, né? Então, eu procuro a todo instante ser. E tanto é que o meu nome original, o ocidental, o brasileiro, que o nome que se queira dar, é Luiz Antônio,
Mas aí, desde que eu me envolvi com a Confederação dos Negros do Brasil, que é uma missão que nós estamos aí organizando, em contato com o sacerdote da Angola, eu fui, assim, sei lá, parabenizado, um presente que eu recebi, e aí ele me veio com esse nome, né, com esse batismo, né, já com os meus mais de 60 anos, falou, a partir de agora você pode se apresentar como Tata hoje. Né? Então, Tata hoje, que vem da língua aqui, mundo, né? E Tata significa pai, papai, chefe, líder, alguma coisa assim, alguma coisa que significa referência, né? E também, o Tatá também, segundo o sacerdote, me foi dado também por causa dos meus cabelos brancos, né? Só que eu não quis dizer para ele que era pintado, daí mas ele falou que, ó, os cabelos brancos, então é Tata, né? É no sentido de senhor, no sentido de referência, no sentido de experiência, essas coisas todas. E Roji significa leão em Quimbundo, né? Então, leão, não no sentido de fera, né? Não no sentido de agressividade, mas no sentido de liderança, né? De rei das selvas, aqueles conceitos bem africanos mesmo, né? Então, no sentido de liderança, de estar à frente de alguma ação em prol de toda a Irmandade. Então, é por esse motivo que dentro da missão Conebras, dentro daquilo que eu me proponho a falar pela Irmandade, para a Irmandade, eu me identifico como Tata hoje. Então, esse sou eu. Teu áudio, não estou ouvindo. Teu áudio está fechado. Ok, Aí. obrigada, Ig, irmão, Imagina. irmão guerreiro. Inclusive, tem uma live no YouTube da Conebras, que você explica isso. Sei. Uhum. Então, a Conebras tem vários canais também que a gente pode usar como conteúdo que pode ser usado, inclusive, né? Então, Perfeito. por que é tão necessário a gente conhecer, socializar, divulgar as histórias e culturas africanas e afro-brasileiras, e no caso aqui específico, no âmbito das instituições, né, educacionais? A importância disso ela é tão fundamental que ela é legal, né? Legal no sentido de lei, né? Se nós formos verificar, a Lei 10.639, que é de 2003, ou seja, está completando aí 20 anos, ela vem comprovar a necessidade disso. E quando uma coisa se torna lei, se torna quase que obrigatório, a gente percebe que ninguém faz lei para você tomar água, né? Ou seja, que você faz naturalmente, né? Então, quando é algo que você não faz natural, ou até mesmo você impõe uma certa resistência, aí é obrigatório se fazer uma lei, para que seja imposto e obrigado a fazer. Então, essa lei que vem de 2003, ela vem no sentido de obrigar um ensino que que está intrínseco na nossa cultura, né? Diversas, ou talvez até milhares de palavras que nós pronunciamos no nosso dia a dia têm origem da cultura africana, né? Só que tem um processo de apagamento que nos tira essa autoria e nos posiciona como algo totalmente sem nenhuma expressão, em nenhum sentido, nem cultural, nem social, né? Nem política, nem econômica, nada, sendo que a base econômica e política do Brasil, se você tem uma frase que diz assim, ó, você pode contar a história do negro sem falar do Brasil, mas você não consegue contar a história do Brasil sem falar do negro. Então, tal é a importância da nossa inserção dentro do sistema brasileiro, vamos dizer assim, né, de construção desse país, e como que esse país, sendo construído por nós e está tão dependente do nosso posicionamento, da nossa existência quanto colônia, nos deixa num segundo plano, num apagamento total em todas as instituições, né? Sejam elas políticas, sociais, culturais. Não se fala da cultura negra. E quando você fala, mas dentro da escola a gente ensina. Ensina o quê? Você ensina o negro com as costas marcadas de chicotada. Será que essa é a significação, ou a significância, será o termo melhor dizer, né, da presença negra no Brasil? Tá? Então, é essa relevância que a gente tem que trazer para dentro da escola. A contribuição da comunidade ou da Irmandade Afro-Brasileira é milhares de vezes superiores aos chicotes que foram dados em nossas costas, né? E é isso que as instituições precisam tomar um posicionamento e colocar em prática a Lei 10.069, que por uma questão, eu costumo até falar, e peço licença para falar para vocês, eu não tenho muitas meias palavras, né? Então, quando alguém, eu já tive em outras conversações,
em outras conversações com outros professores de outras instituições, em palestras e tal, que eu falo assim, ó, você me desculpe, mas tem uma coisa muito incoerente com o que vocês professam quanto educadores, né? Um exemplo simples, sem levar para a educação afrocultural, se eu perguntar para você quem descobriu o Brasil, você vai falar que é Pedro Álvares Cabral, eu vou falar para você que você está mentindo. Então, tem muita coisa que a gente sabe o que é, mas o sistema educacional continua repetindo algo que não é. Então, até quando vai essa... deixa eu tentar achar uma palavra bonitinha. Até quando vai esse engano? Até quando vai esse engano, né? Então, até quando vai o engano de se não colocar a cultura afro-brasileira dentro do seu nível de importância para o Brasil? Até quando? Qual foi a época de apogeu econômico brasileiro que a comunidade afrodescendente não teve presente? Qual foi? Né? Se o Brasil se tornou a potência que foi na cana-de-açúcar, no café, no pau-brasil, na mineração, foi por causa de quem? Né? Tira a comunidade afro-brasileira dessa história, ver se conseguiria alcançar esse patamar. Não conseguiria. Né? E só que isso não se dá relevância, não se dá valor nenhum. Então, as escolas precisam trazer isso para dentro dos alunos. Mandela diz o seguinte, que as crianças não nascem racistas, elas se tornam racistas, né? Só que Mandela não colocou muito explicitamente a divisão. Eu diria até o seguinte, com todo o respeito e até podendo estar errado, as crianças começam a tornar-se racistas a partir do momento que entram para a escola. A partir do momento que entram para a escola, que elas começam a criar uma diferença de super e insignificante, né? Ela cria essa polaridade, né? Uma raça é super e a outra é insignificante. Então, o sistema escolar precisa urgentemente parar de se enganar. Melhor dizendo assim, né? É extremamente fundamental conhecer a cultura afro-brasileira, né? A importância e a relevância dos nossos ensinamentos. E a gente fala tanto em igualdade, né? Se fala tanto em igualdade, é questão de vocês, professores, enquanto instituição, também pensar o seguinte: vá na biblioteca e veja quantos livros tem de autores europeus e quantos livros tem de autores afro-brasileiros ou africanos. Faz essa comparação. Pega o seu corpo docente e veja quantos professores são afrodescendentes e quantos professores não são. Daí você começa a ver que não existe igualdade, não existe paridade nem em quem está ensinando, né? Então, querer algo de quem não é difícil, né? Então, a gente entra num sistema cíclico que passa geração, entra geração, e ninguém sabe por que o racismo persiste, porque a formação é racista. É isso. Se eu ajudei com a resposta. E essa é uma luta de todos os brasileiros, né? Como você deixou claro aí, né? Não é só de nós, negros, né? Mas de todos os brasileiros, principalmente de pessoas brancas, né? De todo mundo, de modo geral. E que a gente precisa de apoio, né? Das gestões, tanto no âmbito federal, estadual, municipal, nos nossos locais. A gente precisa desse apoio, e que as ações afirmativas elas sejam implementadas, né? De fato. Sim. E tem mais uma coisa assim, irmã, que você pode pensar assim, teoricamente ou filosoficamente, todos nós sabemos que... quer ver, tem uma questão muito simples que todo eurocêntrico sabe, todo o sistema educacional eurocêntrico sabe, que é a fala de Sócrates, né? O que Sócrates fala sobre como ser melhor? O que Sócrates fala? Sócrates fala assim, conhece-te a ti mesmo, né? Então, como que nós poderemos ter uma população, um Brasil, um país melhor, se nega o conhecimento à metade da própria população, né? Através do sistema de apagamento? Então, enquanto o nosso sistema educacional não fazer essa equiparação de elevar o conhecimento da própria irmandade sobre si mesmo, o Brasil nunca vai ser nada. Uhum. Nunca vai ser melhor, entendeu? Fazendo o parâmetro com a fala de Sócrates. Né? Quando o discípulo pergunta para ele, né? Como ser melhor? Como que o Brasil vai ser melhor se metade da população não sabe quem é? E isso não é natural e nem ocasional. É estrategicamente planejado para que assim seja. Então, enquanto não rompermos esse bloqueio, né? Esse apagamento da cultura afro-brasileira e a importância dela dentro da cultura social brasileira, nós nunca conseguiremos ser um grande país. Verdade.
Continuando aí, Ig Tata, como representante do movimento negro que você é, inclusive a gente está começando essas giras justamente com uma pessoa do movimento negro, porque é imperativo que o movimento negro, né, ele seja ouvido, que ele seja trazido para o diálogo junto com as instituições, né? Então a gente precisa disso, o movimento negro ele não tem mais como estar apartado, é academia e movimentos negros e indígenas. Então, acho que isso é importante a gente destacar, inclusive, e por isso que a gente está começando essa gira com você aqui, né? Então, assim, como representante do movimento negro, como uma pessoa negra que você é, como cidadão, né? Quais são as suas sugestões? O que é que você indica para a gente que deve ser feito, não é? Em relação a esse trabalho? Primeiro é perder o medo. Tem que perder o medo, entendeu? As nossas instituições têm medo, né? E quando a gente fala do medo, não sou nenhum psicólogo nem nada, mas a questão voltando talvez à própria fala de Sócrates, né, e fazer uma autorreflexão, né? A própria escola tem que perguntar assim, do que nós temos medo, né? Por que a gente não pode dar espaço para esse pessoal? Onde está o nosso pavor, né? Talvez fazer essa própria reflexão as instituições devem fazer, né? Por que a gente não abre esse espaço, né? Por que a gente não incentiva esse aculturamento da população afro-brasileira, né? Por que eles precisam fazer cota para entrar? Por que ao invés deles fazerem cota, a gente não chama, né? Por que não faz o inverso, né? Então, por que nós temos essa resistência? Então, talvez essa primeira análise das próprias instituições seria fundamental para a compreensão, né? E daí, quando você vai buscar o Sankofa, você vai buscar várias filosofias africanas, Ubuntu, que são filosofias que são base de muitas outras filosofias, ninguém reconhece. Todo mundo valoriza Sócrates, né? Mas ninguém sabe de que Sócrates foi estudar no Egito, né? E outros grandes, né, filósofos, mas não se sabe de onde que ele trouxe isso, parece que caiu do céu na cabeça dele, né? Mas não foi assim. Tudo que ele desenvolveu é uma consequência de milhares de anos de uma civilização que é a primeira civilização humana, o começo de tudo. Então, tudo isso é fruto. Então, para que a gente possa trazer isso para dentro, vocês têm que conhecer. Não tem como eu saber e poder dizer o que um esquimó precisa se eu não passar uma temporada lá no Polo Norte, gente. Tá? Ou trazer um esquimó para ficar perto de mim. Eu só teorizar, eu não vou conseguir passar, não vou conseguir trazer nenhuma mudança só teorizando. Então, as escolas precisam abrir espaço para o movimento negro, né? As escolas precisam entender que o movimento negro é uma filosofia. Se você estuda Sócrates, Platão, René Descartes e milhares de outros, você tem que estudar o movimento negro também, porque ele também é filosofia. Só que é uma filosofia que está não vou dizer que é um outro extremo, não é um outro extremo, mas é uma filosofia, né? A gente segue tantos autoajudas aí, né? É americano, inglês, francês, japonês, chinês, cada um com a sua filosofia. E daí todo mundo eleva isso a um patamar assim, nossa, genial, genial. Mas ninguém se preocupa em estudar uma filosofia Sankofa, uma filosofia do Ubuntu e outros grandes pensadores africanos que têm. Não sei se eu causei espanto, mas tem pensadores africanos, tá, gente? Não sei se causei espanto, mas tem filósofos africanos, tá? Então, essa pesquisa tem... vamos procurar, vamos ver o que essas pessoas pensam e o que elas falam. Ó, tem um exemplo muito simples que eu gosto de falar nesse sentido, ó, muito simples de entender. Todo mundo já ouviu falar em consciência negra, né? Dia 20 de novembro, não sei o quê. Gente, para pensar o que é você propor uma consciência negra. Isso é muito elevado, gente. Isso é um alto grau de filosofia, é um alto grau de percepção sensorial, que foge à materialidade. Consciência negra. Nossa, como é que um povo tão ignorante foi dar um tiro lá em cima, pegar lá em cima? Consciência negra. Vamos construir uma consciência negra, sendo que tem tantos letrados e tantos informados e tantos professores e bacharéis que não sabem pensar além de vou combinar oxigênio com hidrogênio. Né? Lidam só com o material. E essa irmandade que ninguém dá valor está pensando numa coisa imaterial, muito superior, está pensando em estado de consciência. Olha a elevação disso. Isso não é pouca coisa, não, gente. Isso não é pouca coisa. Tá? E talvez vai chegar um dia que a gente vai ter que ensinar para os não negros o que é consciência.
né? Fala assim, olha, a gente vai montar uma universidade aqui, ó, Universidade Afroconsciência, a Universidade Consciência Negra, e daí nós não vamos dar cota para os não negros, nós vamos colocar eles. Não, venham aprender o que é consciência, né? E vamos começar a construir também a consciência não negra. Então, só esse exemplo é muito simples. A outra coisa, um outro exemplo que eu gosto de citar, eu fui visitar não quilombo não, fui visitar uma mina de extração de ouro, em Ouro Preto, né? E aí lá tem os guias que te acompanham para visitar, né? E eu fui numa mina, e chegando na mina, tinha um senhor já de idade, que era um dos guias para entrar, e tinha uns rapazes mais novos, que também eram guias, que entravam com as pessoas para dentro das minas, né? E, por sorte, né? Vamos dizer se é sorte, se é que sorte existe, quem me atendeu foi o senhor mais idoso, né? Ele chegou para mim e falou assim, você quer conhecer a história dos seus ancestrais, como é que eles viveram, como é que eles viveram aqui dentro dessas minas, como foi a vida? Eu falei, sim, eu quero, é para isso que eu vim, né? Ele falou assim, mas você quer conhecer a história que está nos livros ou a história real? Daí eu falei para ele, não, está nos livros, eu já sei, eu quero a história real. Daí ele falou assim, tá bom, se você quiser a história do livro, você vai com aquele rapaz, agora se você quiser a história real, você vai comigo. Eu quase chorei literalmente, porque ele me deu um apavoro lá dentro, entrou até uns 100, 200 metros para dentro da mina, com uma luzinha, depois ele apagou a luz e começou a me tratar como eram tratados os nossos ancestrais. Daí é tipo coisa assim, sabe, de ameaça mesmo. Ó, se você não cavar tantos metros, você não sai daqui. Se você não cavar tantos metros, você não vai comer. Se você não cavar tantos metros, vou começar a matar seus filhos lá fora. A pressão que foi dada aos nossos ancestrais, isso livro nenhum traz. E escola nenhuma vai ensinar, e não ensinou e não vai ensinar do jeito que está. Então, precisa pegar esse senhor lá dessa mina, esse guia, e trazer para dar aula. Entendeu? Precisa e dar aula não só para os alunos, mas como também para os mestres, para os professores, para que eles consigam, ou talvez não só trazê-lo até aos estabelecimentos de ensino, mas também como pegar o corpo docente e levar lá. Vai ver como é que é a coisa. Tá? Sai do livro um pouquinho. Tá? Use o livro como complemento, mas não se restrinja ao livro. Eu já aprendi coisas que eu estive visitando uma tribo indígena. Ele me explicou uma coisa que eu nunca tinha pensado. Ele falou para mim assim, eu tentando entender como é que funcionava a vida deles, né, da comunidade, da tribo. Ele falou assim, ó, acontece o seguinte, a gente vive de artesanato, só que eles estavam num local, numa mata fechada, onde eu consegui ir, né, com guia, tudo, né, tem toda uma formalidade para chegar. Eu segui e tal. Daí, como é que vocês sobrevivem? A gente sobrevive de artesanato. E como é que é isso? A gente leva para a cidade e vende na cidade. E como é que é esse comércio? Ele falou, é extremamente difícil, porque a cidade não nos aceita. Elas nos expulsam. Ela fala que nós estamos aqui primeiro. Eu parei, né? Falei, e aí? Quem que tem que ser expulso de tal lugar? Quem que invadiu quem? Né? Então, são coisas assim que livro não ensina, gente. Livro não ensina. Então, vocês têm que trazer, as instituições têm que trazer movimento negro, têm que trazer movimento indígena, movimento cigano, tem que trazer todo esse pessoal para explicar, se de fato quiser formar uma nova sociedade com consciência. Isso é fundamental. Ficar só nos livros não vai resolver. É isso. Eu sou na prática. E que saia dessa cultura, né, de só fazer isso ou no dia 19 de abril ou 20 de novembro. Né? Então, assim, o movimento negro não é de hoje que vem falando, os movimentos indígenas, inclusive, tem documentos falando isso, de como deve ser tratado o 19 de abril e 20 de novembro. Ainda continua a cultura de no dia 19, vai numa aldeia, visita. É pronto, no resto do ano já foi, nada é feito. Pinta. Aí, Tudo pinta, né? Põe cocar, põe não sei o quê. Não, é ridículo. Teve o ano passado, na escola de uma das minhas enteadas, botaram roupa de escravo e fizeram encenação de chicotadas. Olha que absurdo, gente. Olha que absurdo. É brincadeira. Dentro da escola. Dentro da escola fizeram isso. Então, aquilo que Mandela fala, as crianças não nascem racistas, elas são transformadas racistas a partir do momento que elas entram para a escola.
Então, tem que mudar a escola. Se não mudar a escola, não muda a sociedade. Por que os movimentos políticos brigam tanto pelo sistema educacional? Porque eles sabem que é ali que é o controle. É Então, verdade. tem que mudar a escola. Se a gente quiser mudar, tem que mudar a escola. Se não quiser mudar, vai continuar como está. Com certeza. Assim como o 20 de novembro também, né? Que aí faz um evento específico para esse momento. As nossas agendas, que é do movimento negro, pipocam. A gente já deixou Sim. claro, né? A gente já deixou claro o tempo todo. Nós não receberemos convite para o dia, para Isso. novembro, mas aí convidam outras pessoas e aí vão. Que E aceitam, né? insistem, né? E que aceitam, né? E que insistem nessa ideia, né? Então, assim, essa questão com o movimento negro, ela tem que se dar todo ano, no início do ano, é elaborado lá as atividades que serão feitas, aí em novembro é a culminância disso, é a apresentação de todo o trabalho que foi feito e a gente apresentar outras demandas, né, para dar continuidade ao trabalho. Então, isso que precisa é mudar essa cultura, né, em relação ao trabalho com a consciência negra e a consciência indígena. Bom, mas nós estamos já partindo para o encerramento, né, desse bate-papo. Estamos indo já para as considerações finais, então antes eu vou dar um recado para quem está assistindo, para quem vai assistir. Esse encontro vai ficar disponível no Facebook, a gente já compartilhei lá no Facebook do NEABI FPRV Porã. Aí quem tiver interesse em certificado pode assistir a qualquer tempo, até o final do ano de 2023, né? E preencher o formulário que está lá, o link com os dados, e vai responder uma perguntinha, né, a partir do que o Igtata falou aqui. Eu vou só compartilhar rapidamente aqui a pergunta para o pessoal visualizar. Essa perguntinha aqui. É necessário e urgente a adoção de um currículo organizado e fundamentado nas potencialidades, nos valores das histórias e culturas, epistemologias, como cosmologias negras e indígenas em todos os níveis e modalidades de ensino, com amplo apoio das gestões. Então, como você avalia que tem se dado esse processo e como a gente avançar nesse sentido? Então, essa é a pergunta para ser feita. Eu diria assim, ó, avançar literalmente. Avançar literalmente. Eu já fui convidado para dar palestra em escolas, que eu dei palestra, e depois fiquei sabendo que a professora foi deslocada para uma outra escola, porque ela me convidou. Nossa Então, Senhora! é complicado, gente, é muito complicado, porque surge quase como uma ameaça, sabe? Você propor uma mudança do estabelecimento das coisas, sabe? É tirar as pessoas da zona de conforto e do privilégio. Aqui sou eu que mando, vocês vão aprender e vão repetir o que eu quero. Então, se surge uma outra possibilidade de alguém falar alguma coisa que vai contrariar ou desmentir, aí se você está no comando, você balança, lógico, você cria uma resistência, é quase que natural. Então, acho que a gente tem que sair. Tem várias possibilidades, tá? Existe até a possibilidade da gente sair fora do sistema. Tá? Vocês devem saber que existem correntes que fortalecem a ideia de que não devemos mais frequentar escolas. Tá? Nós devemos buscar nossa autoformação ali em loco, sabe? No local, e visitar os lugares e falar como é que é isso, como é que faz isso. Paulo Freire defendia algo parecido com isso. Né? Então, a gente tem que começar a pensar em como que a gente vai criar um sistema quase que paralelo até que percebam que é potência. Né? Então, é chamar pessoas para falar, vai para o choque, sabe? Ó, nós vamos fazer 1000 palestras, menos no dia 20 de novembro. É Tá? verdade. Sobre os indígenas, vamos fazer 1000 palestras, menos no dia 19. Tá? Vai para o confronto, é massificar. Eles nos apagaram por massificação, então vamos massificar o inverso. Tá? Vamos fazer palestra, participar de todos os movimentos, vamos chamar as pessoas para falar dentro da organização, dentro da faculdade, da universidade, fazer seus discursos, divulgar seus livros, abram espaço, né? A comunidade afro-brasileira, os movimentos negros precisam de espaço. Se nós abrirmos espaço, mas não é muito complicado isso, porque se você abre um espaço que é institucionalizado, ele te condiciona. Tá? Ó, você
pode vir aqui, mas você não pode isso, não pode aquilo, não pode isso, não pode aquilo. Então, se você tem um espaço que é seu, ou do NEAB, ou de algo semelhante, abre um espaço. Não, aqui ninguém vai dar palpite. Aqui nós vamos conversar sobre nós da forma como nós quisermos falar. Tá? Então, isso é uma grande solução. Até que isso torne um corpo, entendeu? Que alguém vai ter que ceder. Né? Alguém vai ter que ceder. Mas enquanto a gente ficar batendo na porta, posso usar o seu microfone? Ele vai falar, pode, mas até às 9 só, tá? Então, você fica, entendeu? Então, enquanto a gente ficar condicionado à instituição, é bem complicado. Essa parte talvez esteja falando do meu lado um pouquinho revolucionário, mas tudo bem. Não, mas é isso E aí. apaga essa parte. Mas é isso Apaga aí essa parte. mesmo. Eu que trabalho com Mas essas questões, eu sei como são os apagamentos. abre espaço, gente. Abre espaço. Tá? Chama todo mundo para fazer palestra aí, uma vez por semana. Uhum. Procura. Vai, traz índio, indígena, traz todo mundo para falar, MST, e de todas as versões também, tá? Não precisa ser só quem te apoia, não. Você conhece algum racista? Pede para ele fazer uma palestra aí. Pede para ele fazer uma palestra aí, vamos debater. E é esse, Né? Alguém que é contra a cota, né? Alguém que é contra a cota, traz aí. Vamos... como que começou? Todas as culturas e todas as filosofias começaram como? Como que Sócrates começou? Ele reunia as pessoas em praça pública e ficava ali, sabe, discutindo, debatendo ideia em praça pública. Não precisa ter a formalidade institucional para a gente crescer ou formar uma consciência. Tá? Debate em praça pública também forma consciência. Debate nos campos forma consciência. Ok? Uhum. E o NEAB, quem está no NEAB precisa ir construindo nessa consciência de que, embora a gente seja um núcleo que está dentro de uma instituição, aqui é um quilombo, não tem... a gente é que precisa ser ouvido pela instituição, e não o contrário, a instituição dizer o que é que a gente tem que fazer. É o contrário, porque nós somos um quilombo, né? Inclusive, aqui já é um tensionamento, né? A gente teve que buscar outros caminhos para ir colocando essas questões, outros meios para fazer isso acontecer, né? Porque se fosse buscar os meios, os canais da instituição, eu não sei, né? Mas assim, a gente teve que buscar outros meios, como o NEAB, usando contas pessoais e tal, para a gente ir fazendo essa... isso, a questão cultural e bem importante que você vem colocando, né? Então, assim, para a gente encerrar, o que mais, Guitata, você gostaria assim, de deixar como recado? Eu posso deixar isso aqui? Posso falar do livro? Pode sim, pode sim. Tá? Então, esse livro aqui, ó, O que estamos fazendo por nós, né? É o livro guia da Conebras, da instituição da qual eu sou participante, a irmã Ayala também participa conosco desse movimento aqui, que é uma Conebras missão, também. né? Conebras, né? Então, o que estamos fazendo por nós. Perceba bem, ó, aqui tem uma linha fininha aqui, que talvez, não sei se vocês vão conseguir ler, que diz o seguinte: uma revolução sem justificativos e sem adversários. Olha a importância disso, tá? Então, o que estamos fazendo por nós? Uma revolução sem adversários e sem justificativa. Se nós nos unirmos, não tem para ninguém. Nós somos mais de 100 milhões de afrodescendentes. Daí alguém pode falar assim, ó, mas você não vai conseguir reunir 100 milhões. 1%, ó, de 100 eu vou para 1%. Sabe o que significa 1%? 1 milhão. Então, nós somos potência. É só a gente se unir que a gente muda, tá? A gente não precisa de muitos espaços, não. Nós temos condição de criar espaços. Então, a proposta que eu faço para vocês, ou as minhas palavras finais, além de agradecer pela oportunidade, é que precisamos nos unir, tá? E até a questão de precisar nos unir, talvez venha alguma coisa que antecede, porque você só une aquilo que nunca foi unido, né? Quando algo já foi unido, você reúne, né? Usando o prefixo re. Né? Então, a gente vai reunir, porque a Irmandade Afro-Brasileira, a Irmandade Afrodescendente é unida por tradição, desde as tribos, não sei o quê, é unido, sempre foi. Ela foi desunida quando chegou o colonizador, né? Aí ela foi desunida. Então, por isso que a gente precisa reunir, unir novamente, tá? Então, não interessa qual a sua ideia, qual a sua defesa, se você é de direita, se você é de esquerda, existe algo que é comum, nós somos afrodescendentes.
Não existe E a gente tem que democracia sem a inclusão, né? Das Sim. várias etnias, dos vários de povos. Não todas as existe. tendências, Enquanto todas as tiver tendências. havendo genocídio e apagamento dos povos negros e indígenas, não haveremos. Aí as pessoas tendem a dizer, ah, mas isso é identitário, vocês não estão pensando no coletivo. É justamente o contrário, né? Sim. É justamente o contrário. É justamente isso que está impedindo outras coisas de avançarem. Então, assim, Então, encerra aqui, irmão. Ó, quem quiser saber da obrigada. Conebras, fala com a irmã Ayala aí, que ela também faz parte dessa construção aqui, tá? Missão Organização Conebras. Conebras é a Confederação dos Negros do Negro do Brasil. Brasil. Meu nome é Tata hoje e eu estou aqui também para colaborar no que for preciso. Se precisar de alguém para ir brigar aí, me chama também que eu vou. Então, obrigada, Guitata, obrigada, Miriam, que estava acompanhando aí a gente pelo Facebook, obrigada ao professor do IFO, de informática, que está desde de manhã me auxiliando nessas questões. Então, brigadão e até a próxima. Tchau, Vou tchau. Até a paralisar próxima. aqui. Obrigado por essa oportunidade. Deixa eu só parar de gravar.